HGLG11, vale a pena? Bem-vindo a todos ao canal Amo Investir. Eu me chamo Rodrigo e hoje eu vou mostrar alguns indicadores que eu separei do fundo HGLG11 e eu vou dar a minha opinião se ele está valendo a pena ou não. Isso na visão do canal Amo Investir. O fundo, né, ele é um fundo voltado a operações logísticas e industriais. Ele tem um patrimônio acima de 3 bilhões, né, de valor de mercado e tem uma base de cotista muito grande. Então, vamos à análise. Então, a primeira análise aqui que eu vou fazer é sobre a composição do patrimônio líquido do fundo. Aqui pelo gráfico a gente pode ver, né, que a maior parte do patrimônio do fundo está alocado em galpões logísticos e imóveis industriais. Depois o fundo ele também tem uma participação em cotas de outros fundos, né, que dá aí o valor de 413 milhões, é um volume aí considerado. Depois tem os CRIs, LCI, renda fixa, outros, aí vem parcelas a receber. Aqui aquisições, né? As aquisições diminuem, isso aqui é a obrigação que o fundo tem de pagar, seria a dívida que o fundo tem. E aqui o patrimônio líquido total do fundo, que dá 3 bilhões 452 milhões. Ou seja, é um patrimônio considerável, né? É um volume grande. E com certeza aqui dentro assim, tem vários imóveis. E isso dá uma tranquilidade, né, para o acionista, devido à diversificação. Um outro ponto importante de analisar é a questão dos vencimentos dos contratos. Aqui a gente pode ver que 2021 só 1% venceu, ano que vem, né, que é 2023, vai ter só 2% de vencimentos, 2024 10%, 2025 11% e acima de 2026 77%. Ou seja, os contratos têm prazos bem grandes, né? E isso aí é bastante interessante. E nesse outro aqui, nesse outro gráfico, a gente tem as revisões de contratos. Tá vendo? 2022, 29%, 23, 15%, aí 24, 33%, 25, 5% e 2026, 18%. Ou seja, isso aqui é um dado bastante interessante para a gente analisar, que isso aqui dá um conforto, né, para quem pensa em investir nesse fundo, sabendo que a maioria dos contratos só vão vencer a partir de 2026. Estou com outro gráfico aqui que mostra os reajustes, né, nesses aluguéis que o fundo tem. 80% vai ser reajustado pelo IPCA e 19,8% no IGPM. E aqui a gente pode ver que o mês de reajuste, né, onde janeiro aqui contempla 25%, né, e mais 1% aqui do IGPM e do reajuste. Então, boa parte do reajuste ocorre em janeiro. Esse outro gráfico mostra a vacância, né, física dos aluguéis aí do fundo. Isso aqui é imóveis, né, que o fundo tem e não está sendo alugado. A gente pode ver que o último dado aqui que a gente tem é de setembro de 22 e a vacância está em 7%. Assim, é um volume bem controlado, né? É bem aceitável esse valor, esse percentual aqui de vacância. Estou aqui com o gráfico dos rendimentos do fundo. Essa parte aqui, né, todo mundo gosta de olhar e se interessa. O que acontece? Esse fundo, ele costuma pagar sempre o mesmo dividendo. A gente pode ver aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, tá vendo? Ele pagou tudo 1,10, ó, 1,10, 1,10, 1,10, 1,10, aqui também 1,10. E aqui embaixo é o valor que ele vai acumulando, ou seja, é o rendimento a mais que ele tem, que em vez dele distribuir no mês, ele vai acumulando e quando chega o semestre, ele descarrega essa distribuição. Os fundos imobiliários, né, eles têm uma obrigação de distribuir 95% dos rendimentos dentro do semestre. E aí por isso que esse fundo faz isso. Ele vai pagando sempre o mesmo rendimento, chega no final do trimestre, ele pega o acumulado e entrega para o cotista.
a gente pode ver aqui, ó, que em setembro, de setembro de 22, né, ele já tem um acumulado aqui de 1,91. A gente pode ver que, pô, já chega quase o dobro, né, do que ele paga aí mensalmente. Isso aqui é bem legal, provavelmente ele vai distribuir esse acumulado em dezembro ou janeiro. Aqui eu estou com o valor patrimonial do fundo desde 2016 até setembro de 2022. E, pô, isso aqui é fantástico, tá vendo? O fundo iniciou aqui com aproximadamente R$ 100 e hoje ele está com 146. Ou seja, ele teve um ganho aí de R$ 46 no valor patrimonial do fundo. São poucos os fundos que a gente consegue ver um ganho assim tão expressivo, sem contar o rendimento que mensalmente ele paga, tá? Isso aqui é só o valor patrimonial dele. Esse gráfico eu fiz uma análise do HGLG11 comparando com o IFIX, né, que é o índice dos fundos imobiliários, comparando com o Ibovespa, que é o índice das ações, e comparado aí com o IPCA, né, que é a inflação. A gente pode ver aqui que todos partem do ponto zero, e a gente pode ver que o HGLG11 ganhou aqui com sobra, né? Nesses 5 anos, ele conseguiu um rendimento de 75%, contra o Ibovespa, que foi 53%, o IPCA 31% e o IFIX 34%. Ou seja, o fundo aí ganhou com sobra em termos aí de rendimento e valorização aí de cota e dividendos. Esse gráfico mostra o saldo devedor, né, que o fundo tem. A gente pode ver que hoje, né, em 2022, o fundo tem uma dívida de 8,4% do valor patrimonial dele e que essa dívida acaba em 2032. Esse gráfico aqui é bem interessante, né? Então, assim, o endividamento do fundo, é bem controlado, não chega a 8,4% aí do valor patrimonial, tá aí dentro do esperado. Então, aqui eu estou com mais alguns dados do fundo e a gente pode ver que hoje, né, o fundo a mercado, né, a cota é negociada a 165,54. Nas últimas 52 semanas, o fundo chegou na mínima de 155,30 e na máxima de 174. Tem um dividendo nos últimos 12 meses de 9,69. Tem uma base de cotista aí maior de 332 milhões. Tem um valor em caixa de quase 12%. Né? Isso aqui é bem legal, que tem dinheiro para pagar as obrigações e ainda tem uma reserva aí para se surgir alguma oportunidade. E aqui é o valor patrimonial da cota, que está 147,15. Isso aqui é o único ponto que eu consigo enxergar dentro desse fundo, o único ponto negativo. Porque o que acontece? O valor patrimonial do fundo está em 147,15. Só que o fundo está sendo negociado a 165,54. Ou seja, dá um PVP aqui de 1,13. Ou seja, quem está comprando o fundo hoje está comprando ele 15% acima do valor que realmente ele vale. Então, isso aqui é um dos únicos pontos aí que eu vejo negativo nesse fundo. Eu não tenho esse fundo em carteira, até gostaria de ter, mas com esse PVP aqui de 1,13, eu não me arrisco a comprar o fundo, porque o valor está muito acima do valor patrimonial. Apesar de ele ter dados excelentes, ter imóveis de qualidade, ter uma boa administração, ter caixa, ter um endividamento pequeno, sabe? São todos dados bons, mas nesse ponto aqui eu não me sinto confortável, né, de comprar esse fundo. Então é isso, pessoal. A gente fizemos aí a análise, né, do HGLG11. Espero que vocês tenham gostado, que agregue aí na análise de vocês. E quem gostou do vídeo aí, puder se inscrever no canal, curtir aí o vídeo, até para a gente saber aí que vocês estão gostando, para a gente continuar fazendo outros vídeos. Um abraço a todos e bom investimento.